Olá, tudo bem? Uma grande alegria nós podermos nos comunicar novamente. E faz um tempo já que eu gostaria de gravar uma formação, transmitir uma formação, mas parece que o tempo tem sido um certo inimigo, ou talvez existe uma dificuldade em interpretar e entender o tempo, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje nesta formação, principalmente porque talvez hoje seja o tempo certo, o momento oportuno, né? Nesse domingo de Pentecostes, aonde nós vamos comemorar e viver e estar com o coração aberto ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa penetrar em nós, realizar aquilo que seja da vontade dele, da vontade do Pai, da vontade de Cristo. Nós possamos assim viver juntos com o Espírito Santo neste dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Enfim, o tempo está passando, a pandemia continua ainda da mesma forma, nós continuamos como que isolados, mas tem sido um tempo de muitas coisas acontecendo, de muitas graças, muitas bênçãos. E já se passaram de fato 50 dias após a Páscoa. Vamos iniciar rezando para que nós possamos penetrar neste mistério do Espírito Santo, para que o Senhor possa se apropriar de nós, nós possamos compreender, entender a sua vontade, possamos colocar em prática no dia a dia, na nossa mente, no nosso coração, nas nossas ações, nossos pensamentos, tudo aquilo que for do desejo do Espírito Santo, tudo aquilo que nos comunique com a Igreja, que faça nós tenhamos uma certa proximidade ainda maior com a Igreja, que nosso coração pense como a Igreja. Vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem nos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. São João Batista, rogai por nós. Santa Cecília, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Camilo de Leles, rogai por nós. São José Moscati, rogai por nós. Santa Faustina Kowalska, rogai por nós. São Pio de Petreutina, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Nós vamos hoje contemplar um pouco desse mistério de Pentecostes. Eu trouxe algumas ideias aqui para a gente colocar. E eu gostaria, iniciando, lendo a palavra de Deus no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo ele já era prometido por Cristo
para os seus discípulos. Isso faz parte da mensagem nova de Cristo. Até então, todo o povo de Deus, antes de Cristo, nós sabemos que o Antigo Testamento, todo ele prefigura a pessoa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo nós temos o auge, o cume, ponto central da história da salvação. Ele é a salvação nas nossas vidas, é isso que a nossa fé professa, é isso também que a igreja nos ensina e é isso que nós experimentamos, com a graça, nós experimentamos cotidianamente, diariamente, a presença de Cristo na nossa vida, tanto fazendo memória quanto experimentando pela própria graça do Espírito Santo. O Antigo Testamento, então, ele dá todo o sentido para a pessoa de Jesus Cristo. E a pessoa de Jesus Cristo, ele também nos coloca, nos aponta para uma coisa totalmente nova, A graça do Espírito Santo que preenche a nossa vida, Nós somos como que um vaso, como que talhas, talvez usadas para purificação, como no episódio das bodas de Caná, e ali Cristo coloca, enchei essas talhas de água até a borda. Nós somos como que essas talhas, esses vasos, esses jarros que vão sendo preenchidos pela doutrina, pelo conhecimento, pela experiência de Deus, pela experiência com a graça, a experiência da leitura da palavra de Deus, a experiência da misericórdia. Nós somos como que desta forma. Mas ainda somos talhas de água. Aquela talha de água, ela será transformada num vinho novo, num vinho agradável, no melhor vinho. Essa transformação, este processo de transformação daquilo que contém dentro daquele recipiente, é o Espírito Santo que faz. É o Espírito Santo que fará as coisas acontecer dentro de nós, desde que nós estejamos preenchidos com o conhecimento de Deus, com a sabedoria de Deus, com o discernimento, o entendimento, a ciência, com tudo aquilo que Deus nos dá verdadeiramente. Mas é o Espírito Santo que fará essa renovação, essa transformação dentro de nós. E é este Espírito Santo que hoje, de fato, nós estamos vivenciando 50 dias após a Páscoa. Hoje é um dia solene. Hoje é um dia que nós não apenas fazemos a memória, lembramos, mas é um dia que nós vivemos esse fato. Mas somente hoje nós vivemos este fato? Não. Nós devemos viver a experiência do Pentecostes todos os dias. É constante na nossa vida o desejo de nós estarmos com o Espírito Santo. É constante na nossa vida, então, que nós, este processo de transformação, de transubstanciação de uma água para um vinho, que vá ocorrendo na nossa vida pela graça do Espírito Santo. Então existe aí um mistério, existe uma grande graça que fará que dentro de nós aconteça algo novo, algo diferente, que foi o que aconteceu com os apóstolos neste dia de Pentecostes, há quase 2000 anos atrás. 50 dias depois de Jesus ter sido crucificado, após a sua Páscoa. Nestes dias, nós tivemos a experiência de Cristo nos ensinando novamente, mas agora um Cristo ressuscitado. Domingo anterior, nós tivemos a festa da Ascensão do Senhor. Ora, era preciso que o Senhor se elevasse aos céus para que outro viesse em seu lugar e aí fosse repartido para cada um, na medida exata, na medida proporcional, de acordo com a necessidade da bondade de Deus.
Entenda esta palavra repartido, porque o que eu estou falando já é como se fosse uma introdução para este Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Este repartir faz parte de Deus. Ele se doa, ele se dá para cada um de nós, na medida que nós necessitamos, na medida que nós vivemos. Então, nós vamos começar a ter um pouco mais desse desejo, esta necessidade, ter esta experiência do Espírito Santo. Obviamente que não cabe a mim, fundador desta comunidade, dizer que você vai ter esta experiência do Espírito Santo e como vai ser e de que forma isso acontecerá dentro de você. Isto eu não sei. Isto é de Deus. Deus sabe isso. Deus faz isso desta forma. Mas eu, como fundador, posso te dizer que você deve abrir o seu coração. Você deve abrir toda a sua alma, rasgar-se por dentro inteiramente, solicitando a Cristo, solicitando este Espírito Santo. Porque o Espírito Santo que nós estamos dizendo é o próprio Cristo, é o próprio Deus. É Ele que age dentro de nós. É Ele que age, talvez até externo a nós, nos conduzindo a caminhos melhores, caminhos corretos, caminhos verdadeiros, nos conduzindo ao caminho que é o próprio Cristo. Então, não compete a mim determinar o que você vai viver e etc. Compete a você. Você que tem este chamado deste carisma. Nós temos como patrona do nosso carisma Nossa Senhora, a Rainha dos Apóstolos. A Nossa Senhora que estava rezando com os discípulos, com os apóstolos, em Jerusalém, no cenáculo, ao qual recebe estas línguas de fogo também. Nossa Senhora já era plena, cheia da graça, repleta do Espírito Santo, mas recebeu ainda mais, uma porção ainda maior, o que mostra também que a nossa dimensão humana, ela nunca está completa, ela nunca está terminada, ela sempre está rendida a esta graça de Deus que é infinita. Nós nunca conheceremos Deus na sua totalidade, a ponto de quando nós tivermos a graça de chegarmos aos céus, e devemos pedir isso constantemente, quando nós estivermos nos céus, todo momento será um momento oportuno para amar Deus e conhecê-lo ainda mais. Mas levará toda a eternidade para nós irmos conhecendo pouco a pouco, porque Deus é infinito. E a nossa natureza, que se encontra neste infinito, amará a Ele, contemplará a Ele eternamente. É isto que nós devemos pedir que aconteça dentro de nós. Esta graça, este amor, este particular do Espírito Santo, este momento do Espírito Santo. Vamos ler então um trecho aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como que de um vento forte que encheu toda a casa em que se encontravam. Apareceram então línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Encontravam-se em Jerusalém judeus devotos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando ouviram o ruído, reuniu-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa língua de origem?
Nós que somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, e os romanos aqui residentes, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciando as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós temos aqui então o Pentecostes, o original Pentecostes, vamos assim dizer, que o Espírito Santo desceu sobre todos os discípulos de Cristo, sobre os apóstolos, que estavam desejando o Espírito Santo, que estavam desejando Cristo. Ora, a palavra, ela começa com um tempo, e é muito interessante isso. Quando chegou o dia de Pentecostes. Naturalmente, os discípulos estavam aguardando o dia da chegada do Pentecostes. Naturalmente, também todo o povo judeu estava esperando a vinda do Messias. E quando o Messias veio, alguns o dispensaram, não o quiseram. Isto é muito grave na nossa vida, porque a nossa vida segue uma ordenação cronológica, segue um tempo cronológico. Eu já estou com vou fazer 38 anos, tenho 37, na cabeça eu já tenho 38, mas vou fazer 38 anos. Eu já vivi um tempo de muitas coisas. Vivi a minha fase de dependência na infância, vivi a minha fase de infância de um pouco mais de independência, vivi a minha adolescência na luta da independência, vivi um pouco do início da idade adulta, quando depois entrei para a faculdade, aí comecei a namorar a Patrícia, aí me apontei para o casamento, casei. Depois, lá pelos meus 25 anos de idade, eu já era pai, com a graça de Deus. E depois o meu tempo foi dando continuidade. Veio um tempo de mais maturidade, mais responsabilidade. Um tempo que eu precisava trabalhar, sustentar a casa, educar a Rafaela, viver em uma comunhão grande com a Patrícia. O tempo vai passando. Aí, um pouco antes disso, eu fui convertido na graça de Deus para a igreja. Já era batizado, mas fiz primeira Eucaristia, fiz crisma. Logo depois eu fiz o casamento, o sacramento do matrimônio. Participei destas atividades, vamos assim dizer, do protocolo da igreja. Tudo isto refere-se a um tempo na minha vida. Depois, mais recentemente, no ano de 2015, no final do ano, eu e a Patrícia, nós fundamos a comunidade, iniciamos ela. E o tempo começou a também se manifestar dessa forma, a caminhar. O tempo continua caminhando. Este ano nós comemoramos 5 anos de comunidade. E eu fui entendendo este tempo. Mas também começo a entender estas palavras que os discípulos de Cristo colocam, tanto no Evangelho quanto nas cartas, nos escritos, em Atos dos Apóstolos, quando chegou o dia. O dia é o momento oportuno, é o dia que Deus escolheu. É possível que nós possamos também fazer memória da nossa história. Olha, quando chegou o dia do meu casamento? Quando chegou o dia da minha primeira Eucaristia? Quando chegou o dia da minha crisma? Quando chegou o dia da fundação da comunidade? Recentemente a Carol fez o ato, junto conosco, de compromisso na comunidade.
no dia da Imaculada Conceição, dia 8 de dezembro agora de 2019, quando chegou o dia de colocar um símbolo e pertencer a uma comunidade. Um compromisso um pouco mais maduro, um pouco mais sério. Este dia é o dia que Deus nos dá a oportunidade e nós também aproveitamos e fazemos esta oportunidade acontecer. No grego, nós temos duas palavras que definem tempo. Nós temos o cronos, que é este tempo cronológico. Todos nós podemos dizer a nossa história a partir de um tempo cronológico. Mas existe uma outra aferição do tempo, o kairos, uma palavra que nós podemos traduzir para o latim, que significa momentum. Traduzido para o português, o momento certo, o momento oportuno. Os discípulos que estavam reunidos naquele dia, naquele momento, eles já estavam em oração com a Virgem Maria. Então é chegado o momento oportuno, o momento de Deus. O momento que Deus manda o Espírito Santo para seus discípulos. E em nós? Quando é o momento certo, o momento oportuno? E em você? Ora, quando eu penso na minha vida, eu penso todos os dias na minha vida, na minha infância, no momento atual, no momento, esses dias a Rafaela fez aniversário, no momento que ela nasceu, e eu penso como Deus foi agindo na minha vida nestes momentos que eram momentos certos. E eu tenho a graça de dizer que muitos momentos eu não perdi. Eu disse sim a Deus. Eu dei uma adesão a Deus. Ora, nós estamos nessa pandemia agora. Estamos vivendo em um isolamento, vamos assim dizer, né? Não é um total isolamento, graças a Deus, mas estamos vivendo um certo isolamento, né? Uma dificuldade talvez de comunicação mais próxima, como nós temos sempre. Muitas coisas pararam, né? Pararam entre aspas também, né? Mas de fato existe uma certa desapertou um pouco o parafuso, né? Vamos assim dizer. Mas nunca nós também tivemos a oportunidade, nunca tivemos a oportunidade de avaliar este tempo que nós estamos vivendo. Estava dizendo para a Patrícia, já fazem mais de 60 dias, indo para 70 dias que nós estamos aqui na comunidade. 70 dias é um tempo cronológico muito grande. Mas também é uma graça de Deus, do momento certo. As coisas foram acontecendo aqui, foram passando cronologicamente. Mas o momento foi ficando. O momento certo foi tomando parte na nossa vida e Deus foi nos edificando. E o que tem ficado no meu coração, no nosso coração, é exatamente o momento que Deus deu para nós. Este momento está sendo para nós um momento de muita riqueza, de muita graça. Deus nos tem concedido dia após dia graças e mais graças, a ponto de chegarmos no momento certo e mudarmos para cá, para a comunidade. Deus já tinha planejado e preparado isso e nos mobilizado, nos movimentado a vivermos este tempo. Nós abandonamos tudo, deixamos a nossa casa. Estamos morando aqui em duas salas, 2 quartos, para que não mude o esquema que nós fizemos aqui na clínica, na comunidade.
para que qualquer um que venha aqui possa ter uma experiência de Deus aqui na comunidade, não numa casa, na casa do Davi, na casa da Patrícia. Sim, é uma casa, a casa da misericórdia, né? Agora nós podemos dizer isso, mas, entendem, eu não quero dizer assim apenas do ambiente, mas Deus, no momento oportuno, e graças a Deus, Ele também me conduziu a Patrícia, para que nós nos aderíssemos a esta ideia, a este projeto de vida que Ele tem para nós. Quanto tempo nós vamos viver, quanto tempo isto vai durar, o que vai acontecer, eu não sei dizer. Deus sabe, o Espírito Santo plenamente vai nos conduzindo, mas agora nós estamos vivendo um outro momento na nossa vida, assim como vocês também. Mas o que? Por quê? Como? Entendam que isso deve ser vivido por nós, desejado por nós, mas sempre solicitando a graça do Espírito Santo. É Ele que fará isso em nós. É Ele que nos dará este momento oportuno, este momento certo. E a nossa oração constante deve ser assim: Senhor, eu não devo perder este momento. Eu não devo deixar estas coisas passarem na minha vida e olhar no horizonte, a coisa passando e eu não aproveitando o momento certo. Que isso não aconteça em minha vida. Então, no momento certo, Deus envia o Pentecostes, né? Deus envia o Espírito Santo para os apóstolos, para os discípulos, para que, primeiro nós temos na leitura, né? Todos reunidos no mesmo lugar, no dia, no momento certo, ou seja, todos estavam na igreja. Nós estamos nesse distanciamento, não estamos na igreja, nós estamos na comunidade, mas onde o teu coração está? Meu coração está aqui, na igreja, na comunidade. Seu coração está vagueando, andando, procurando. Ora, aonde procurais que ainda não encontrais? Se o teu carisma for desta comunidade, você está procurando à toa. Isso é uma tentação. O demônio está te tentando a procurar outras coisas, muitas coisas, aquilo que o próprio Deus já te mostrou. E você está deixando passar o momento. Nós estamos, de fato, deslocados. Mas eu tenho certeza que o nosso coração está aqui. Meu coração está aqui. A ponto de eu largar a minha casa e vir para cá. Porque o meu coração está aqui. O coração da Patrícia está aqui. A ponto de ela, a Patrícia, que sempre teve certas dificuldades com comunidade, com as coisas, de fato, o coração está enterrado aqui, neste campo que nós encontramos. Ora, é esta casa física, etc.? Não. Mas é a comunidade, é o carisma, o dom que Deus nos deu. Então, os discípulos reunidos significa que eles estavam encontrados, eles estavam afinados. Entendem? Como numa orquestra, vários instrumentos, não há instrumentos desafinados, todos em perfeita harmonia, consonância de sons, de timbres. Timbre nem tanto, né? Que timbre entra em outra filosofia, não vou explicar tanto isso. Mas eles estavam perfeitamente arranjados, afinados. E após isso, no momento certo, vieram sinais visíveis, um ruído, um vento forte e depois, logo após, as línguas de fogo. Aí sim, que se repartiram sobre cada um deles. Um ruído. Deus veio anunciando.
um vento impetuoso. Deus veio movimentando. Deus anuncia. Deus comunica. Deus movimenta. Mas o que é este movimento? É algo que nós devemos fazer na nossa vida. Escutar a palavra, escutar a sua voz, saber entender o que Deus está falando, o que Deus fala para nós. Obedecer, escutar com atenção o que Deus tem nos falado e movimentar. Ora, se Deus não fala, se Deus não movimenta, não é Deus. É assim que Deus age. E este terceiro elemento, então, um ruído, um som, um vento forte, um movimento, e as línguas de fogo, algo totalmente novo, algo que causa até um certo espanto dentro de nós, né? Porque línguas de fogo, né? Fiquei pensando muito sobre isso já, línguas de fogo. Então, por exemplo, uma vela, se nós olharmos a vela dançando conforme o vento, aquilo é uma língua de fogo. Aquilo existe e vem para os discípulos e pousa sobre cada um deles. O nosso coração deve ser um berço. O nosso coração deve ser como uma pista de um aeroporto que vai receber. O avião pousa na pista do aeroporto. Esta língua de fogo irá pousar no nosso aeroporto e depositar no seu hangar pertinente, que é o nosso coração. O berço é para que o Senhor repouse dentro de nós, dentro da nossa casa. De fato, estes grandes sinais que Deus estava colocando para os seus discípulos, está colocando para nós, transformará a nossa vida. Ser sinal de uma vida renovada, sinais visíveis, ruído, vento forte, línguas de fogo. Deus espera deste carisma que sejamos profetas. Deus espera de todo batizado, na verdade, que seja profeta, sacerdote e rei. Profeta, aquele que denuncia, aquele que proclama a palavra, aquele que é capaz de dar a sua própria vida para não estar condizente com o pecado, com o demônio, com o maligno. Esses dias eu estava dando aula sobre sociologia, né, sobre o STF, ativismo judicial. Estava lendo por que os ministros do STF não sofrem um impeachment. Porque quem deveria lançar um processo de impeachment, que é o presidente do Senado, o presidente do Senado sofre 2 processos no STF de corrupção, lavagem de dinheiro e etc. Davi Alcolumbre. Ora, 95, 99, quase 100%, não podemos dizer todos, mas muitos dos políticos que estão nos governando, eles têm algum tipo de crime cometido, o que os torna reféns, escravos do pecado. O que os torna como que árvores que não andam, como pessoas que não têm nenhum tipo de movimento, porque tem o rabo preso em alguma coisa e pode ser processado, assassinado, pode ser ir para a cadeia, família ir para a cadeia, não sei. Nós estamos vendo os escândalos cada vez mais na política. Ora, se o Espírito Santo pousar sobre um homem assim, ele não terá mais medo. Ele pedirá perdão pelo seu passado, pela sua história.
E o Espírito Santo o tornará um profeta e ele denunciará, mesmo sabendo o seu pecado e morrendo por causa disso. O Espírito Santo transforma a nossa vida e nos torna profetas. Este carisma, rosto da misericórdia, exige que nós sejamos profetas. Um profeta é sempre um sinal de Deus. Para sermos profetas, nós precisamos não estar de acordo com este mundo. Aí não cabe mais em nós as modas deste mundo, entendem? Nesses dias aqui nós caímos na tentação de aumentarmos as nossas redes sociais. Então, por exemplo, fiz o Facebook, mexemos no Instagram e etc. E eu comecei a entender o mal, de fato, que isso causa na pessoa. Um cristão, ele transforma uma rede social. Mas ele não usa a rede social para fins ilícitos ou fins como todos estão usando, para admirar pessoas de um jeito mais contra a castidade, para se vender ou se publicar como, olha como eu estou bonito com esta roupa, com este look, desta forma, como eu sou maneiro, legal. Um cristão não é conforme este mundo nesta moda, desta forma. Um cristão, ele denuncia este pecado, este mal, porque ele encontrou algo mais precioso que preenche o seu coração, é o próprio Cristo. Um cristão é desta forma. Um cristão é sacerdote, batizado, né? Profeta é sacerdote. Por que ele é sacerdote? Porque ele é capaz de sacrificar-se por Deus e pelo outro. Eu peço todos os dias estas graças. Eu não sou santo e não alcancei em plenitude todas estas coisas. Mas eu peço que Deus me dê a graça de perder um pouco da covardia e me dar uma língua de fogo que proclame mesmo Deus e renuncie ao pecado e denuncie o mal. E que também seja amorosa, claro. Eu peço que Deus me dê a graça de eu me sacrificar por aqueles que amo. Ultimamente eu tenho tido muitas dificuldades nisso, porque Deus está revolvendo a minha história, está mexendo por dentro de mim. E eu estou vendo todos os meus pecados, as minhas dificuldades, os meus mimimis, né? Mimimi está na moda, né? Falar desse jeito. Eu estou vendo tudo isso. E eu estou vendo que se eu permanecer com as minhas misérias, caminhar desta forma, eu não serei um sacerdote. Eu não serei capaz de doar a minha vida para que outro cresça, para servir, para amar. Eu sequer farei estas coisas. Eu devo pedir esta graça ao Espírito Santo todos os dias. E no batizado, profeta, sacerdote e rei, Deus nos concede a graça de sermos reis. O que é um rei? Um rei é aquele que governa com sabedoria, com justiça, com equidade. Um rei é aquele que tem livre arbítrio, ou seja, ele age livremente e conduz seu povo, conduz sua vida, conduz sua história, conduz seus amigos neste livre-arbítrio, mas guiado por Deus. Um rei governa sempre com justiça. A justiça, escrevam isso, a justiça é a prática, é a materialização da sabedoria. Só Deus é sábio. Só Deus confere aos seus filhos, quem Ele quer, a sabedoria. E a justiça é a plena materialização disso. Então é justo que nós amemos.
É justo que nós doemos a nossa vida. É justo que nós denunciemos o mal. Porque senão estaremos agindo injustamente contra aquele mesmo que nos ensinou, aquele mesmo que deu a sua vida por nós. Nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, assim como coloca São João. Isso é um sinal de justiça. Isso é um sinal de uma vida renovada pela misericórdia de Cristo. Sejamos sacerdotes, profetas e reis. Somos batizados e recebemos essa graça já no batismo. Mas isso se perde dentro de nós, de alguma forma. Por quê? Porque o pecado nos atrai. Somos atraídos constantemente pelo pecado. Mas o Espírito Santo nos afasta. O Espírito Santo nos afasta do pecado. O Espírito Santo age em nós de uma forma nova, a ponto de, historicamente, a tradição da igreja, ou seja, todos os apóstolos, todos os discípulos de Cristo, ao longo destes 2000 anos, foram completamente transformados pelo mesmo Espírito Santo. Olha, é interessante. Na igreja, se nós formos analisar coerentemente, nós temos mais exemplos de pessoas ruins do que qualquer em outro lugar no mundo. Pessoas ruins mesmo. Eu não vou muito longe falando de santo, tá? Eu vou falar de um amigo meu. Eu tenho um amigo meu, fundador de uma comunidade. Ele era do crime. Era traficante. Eu tenho um outro que chegou a dar tiro nos outros, mas com a graça de Deus, Deus desviou a bala. Ele nunca matou ninguém, mas ele andava armado, era caminhoneiro. Mas dos perigosos, com o desejo de fazer maldade. Roubava a carga, desviava, enganava. Hoje é um dos homens mais doces que eu conheço. É um santo homem. Não é tão santo assim, ainda não morreu. Mas é uma pessoa boa, uma pessoa que cuida dos outros, cuida de pessoas em situação de rua, drogados, viciados, acolhe com amor, entendem? Como pode uma pessoa ruim ser transformada, ser renovada para uma pessoa nova, para uma pessoa boa? Só Deus pode fazer isso. Só o Espírito Santo pode agir numa pessoa e renová-la, transformá-la de algo, de uma água, de um vaso usado para a purificação, para um vinho novo. É o Espírito Santo que faz isso, entende? Mas quando o Espírito Santo faz isso? No momento oportuno. Agora, o que deve ser da nossa vida? Nossa vida deve ser uma constante oração pedindo que Deus nos dê um momento oportuno. Senhor, me dá agora o momento certo. De eu entender dentro do meu coração que eu preciso dizer este sim para Ti. Que eu preciso caminhar para Ti, que eu preciso agir, que eu preciso amar, que eu preciso ser um sacerdote, ser um profeta, ser um rei na minha vida, na vida do outro. Me dá, Senhor, esta graça. Me dá, Senhor, esta graça. Me dá, Senhor, a graça de eu não mais pecar, de eu não mais estar apontado para isto que me puxa para a terra. Me liberta disso, Senhor. Renova a minha vida. Renova a minha família. E quando esta língua de fogo pousar sobre cada um de nós repartido, entendem a palavra repartido? A própria Eucaristia é o pão repartido dos céus. Deus se manifesta desta forma. Ele ama a todos, unicamente e igualmente. Deus se reparte para cada um de nós. É maravilhoso isso. Deus nos ama. E nós também devemos nos repartir para Ele e para o próximo. Nos doar para Ele.
Esta graça que acontece dentro de nós dita uma nova regra, dita uma nova realidade. Algo dentro do nosso coração muda, se transforma, se renova. Assim como aconteceu nestes meus amigos, por exemplo. Assim como aconteceu em todos os santos da igreja. Algo novo aconteceu dentro deles, a ponto deles mudarem. A mudança, às vezes, não é repentina. Eu vejo isso na minha vida. A mudança não é da água para o vinho, do dia para a noite, assim, automática. Às vezes, ela leva um tempo muito grande, um kairos muito grande. Um momento certo, que é o momento de Deus. Deus assim ama a nós. Então, este algo transformado dentro do nosso coração deve ser um sinal para o próximo, para que o próximo possa também amar e sentir este amor em nós. Nesta noite nós fazíamos a vigília aqui de Pentecostes e eu colocava que nós vamos pedir o Pentecostes sobre o nosso coração. Felipe Neri ainda é muito presente e muito forte nestes dias para nós. Algo tomou o seu coração, este algo é o Espírito Santo, este fogo abrasador, ardente. Dilatou seu coração, expandiu suas costelas, sua caixa peitoral, para que o seu coração fosse dominado pelo Senhor. E este santo viveu mais e mais e mais a graça, o amor, a unidade. O padre Raniero Cantalamessa vai dizer que quando os discípulos começam a falar em outras línguas, é porque a língua, a palavra, ou seja, a boca fala aquilo que o coração está cheio. A língua nova é um sinal da manifestação de um coração novo que o Espírito Santo criou neles. Por que os apóstolos diziam nas línguas de cada um? Porque o Espírito Santo era uma graça tão grande para estes homens renovados, para estes homens novos, que não podia ficar apenas neles, apenas para os judeus, apenas para uma pequena etnia. Era uma coisa universal a toda criatura. Nós temos Santo Antônio, que fará um sermão para peixes, evangeliza os animais. Interessante isso. É para toda criatura. Porque Deus faz essa bondade, né? Para que ninguém fique de fora. Até tu, criatura. Para que ninguém fique de fora. É uma graça de Deus. E este sentido dessa língua nova proclamada, este coração novo cheio do Espírito Santo, para todos os povos, fará uma coisa agora maravilhosa historicamente. Ali nasce a Igreja Católica. Katolikos, em grego, significa universal. Universal significa para todos. Deus é para todos. Deus é universal. E o que significa a palavra universal em latim? É a junção de duas palavras, universum. Verso é o verso, ou seja, é para algo, né? Versado é algo que está em direção de, por exemplo. Une em sentido, ao sentido de Deus. Todos nós estamos voltados para o sentido do voltado para o verso voltado, né? Voltado para o para Deus Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, o Espírito Santo, para a Santíssima Trindade. Aqueles que ouviram falar estas coisas em sua língua, mostra-nos
a missão nossa, a missão de nós cristãos. Ora, eu tenho que aprender inglês, chinês, francês, as várias línguas para proclamar o Cristo. Se Deus quiser e preciso for, sim. Mas entende que o amor é uma linguagem tão universal que qualquer um é capaz de entender, até um cachorro. Quando o Yami dizia, né, esses dias, tratando do cavalo, o cavalo sente o amor. Ele não é capaz de amar. Ele é capaz de demonstrar um certo carinho, afeto, instintivo. Mas o animal sente o amor de seu dono e contempla aquela graça. E é capaz, vamos dizer assim, rudimentarmente, ele ama porque ele se sente amado. Da mesma forma, nós também. Talvez eu não diria que nós podemos também ser capazes de amar, porque só Deus é capaz de amar, porque Ele é o próprio amor. Nós sentimos este amor e damos como que fagulhas, faíscas de amor ao amarmos. Esta linguagem universal do amor transforma o nosso coração. Eu sei quando eu não amo, mas eu não sei quando eu amo. Quando eu não amo é quando eu não perdoo, quando eu não proclamo, quando eu não ajudo, quando eu sou egoísta, quando eu falo palavrões, eu não amo. Quando eu tenho a maledicência, né? A concupiscência, eu não amo. Mas quando eu amo, lembrem-se lá, capítulo 5 de Gálatas, os sinais do Espírito Santo, né? É quando eu sou amável, quando eu sou bondoso, quando eu presto serviços benevolentes para alguém. Eu amo, eu estou amando. Isso é graça de Deus, graça do Espírito Santo na nossa vida. Quando eu tenho a concórdia, né? E não a discórdia, que não é graça. Tudo isso é sinal de amor na nossa vida, que é o Espírito Santo que nos confere. Então, todos aqueles homens foram cativados por este amor, todos estes homens de outras línguas, que até pasmos e perplexos vão dizer assim: esses homens estão embriagados, estão cheios de vinho doce. Isso significa que, ora, é um sinal da alegria, eles estavam alegres. O Espírito Santo confere isso a nós. E o Espírito Santo confere a nós esta unidade. E é isto que nos caracterizará como igreja. Nós somos igreja por esta graça, pela graça de estarmos em comunhão com o bispo, em comunhão com o Santo Padre e o Papa, em comunhão com a Palavra de Deus, em comunhão com a Virgem Maria, Nossa Senhora Maria, Rainha dos Apóstolos, em comunhão. Infelizmente, hoje o demônio tem nos tentado, nos atacado a nós cada vez mais não estarmos em comunhão, a nós nos distanciarmos, nos isolarmos. Que o Espírito Santo não deixe que nós saiamos, nos percamos, que o Espírito Santo nos agregue de volta e mesmo distantes nós estejamos em comunhão, como eu colocava, porque o teu coração deve estar aqui, porque o meu coração está aqui. E entenda, o próprio Cristo está aqui. Nós temos essa graça, o próprio Cristo está aqui. Para onde mais eu devo ir? Que tanto eu busco lá fora que eu não encontro aqui. O Senhor, Deus do universo, está conosco. De fato,
É assim que eu devo deixar que o Espírito Santo me domine. E é assim que eu devo viver esta experiência de Pentecostes. É assim que o Pentecostes transformará, agirá na minha vida. Vamos rezar um pouquinho para que tudo isso que foi inspiração de Deus, que foi falado, penetre na nossa carne, na nossa história, na nossa vida, nas nossas atitudes, nas nossas orações. Tudo isso nos erga, nos levante para nós contemplarmos o Senhor um pouco mais do alto. Senhor, eu te peço, envia o teu Espírito Santo sobre mim. Envia, Senhor, o teu Espírito Santo para os nossos da comunidade. Envia o teu Espírito Santo para os nossos amigos da comunidade. Envia o teu Espírito Santo, Senhor, para este que está assistindo agora este vídeo, para que algo novo aconteça dentro, para que seja transformado em um vinho novo, bom, agradável, que o próprio Senhor tocou e colocou as mãos. Para que nada, Senhor, que tu tenhas colocado dentro não seja colocado para fora, para que nós tenhamos uma missão verdadeira, uma dimensão missionária, para que nós sejamos um sinal, para que as pessoas possam olhar para nós e sentir a bondade, o amor de Cristo. Senhor, toca profundamente. Envia-nos o teu Espírito Santo. Faz-nos uma criatura nova, dóceis, obedientes, que amem e desejem a Igreja acima de todas as coisas oferecidas por este mundo. Que tudo seja feito, Senhor, mediante a sua santíssima vontade. Que tudo seja inspirado por Ti mesmo através do Espírito Santo. E que tudo na nossa vida, Senhor, seja guiado pelos passos, pelo caminho que é Cristo, Teu Filho único e Senhor nosso. Virgem Mãe, nós te pedimos, modela-nos a Cristo. Entrega o nosso coração, a nossa alma, os nossos sentidos ao teu Filho para que tudo isto seja purificado. Se nós não ainda encontrarmos o Espírito Santo, o amor, purifica-nos, ó Virgem Mãe. Perdoa também os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas culpas. Não nos abandone, não nos deixe sós neste vale de lágrimas. Ó Mãe, dá-nos a mão e faz com que nós caminhemos unidos, juntos a Cristo, Senhor nosso, e estejamos sempre em comunhão, em unidade, com toda a Igreja, com todos os santos e anjos dos céus. Também, ó santos baluartes da nossa comunidade, que vocês sejam sempre inspiração para nós. Defenda-nos nas batalhas diárias, constantes. Ensina-nos a rezar com mais amor, com mais vida, que a nossa vida seja sempre oração, para que nós estejamos sempre com Cristo, Senhor nosso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pois bem, queria agradecer muito esta formação e nós vamos nos comunicando. Deus te abençoe, Maria gere Jesus nos nossos corações. Até lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.